Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma quinta-feira estamos aqui para meditar na palavra de Deus, buscar na palavra toda a orientação que nós necessitamos, precisamos para a nossa caminhada cristã. Desde já queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Só estamos aqui porque a graça dele nos sustenta. Só estamos aqui porque temos experimentado as suas misericórdias dia após dia. Queremos agradecer a presença de nossos irmãos, a nossa irmã Paulinha, a Devanilda, o irmão Lucas, Jaísa, nossa irmã Elisange. Boa noite também, Elisange. Nossa irmã Marlene Furtado, nosso irmão presbítero Sérgio, Ione, Bruna. Que Deus abençoe os irmãos. Nós queremos mais uma vez glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, porque mesmo em meio a essa crise, dias difíceis, nós temos passado, mas maior é a graça do Senhor, maior o poder de Deus sustentando as nossas vidas. Amém, irmãos? Queridos, nós vamos orar, vamos buscar iluminação do Espírito Santo para estudarmos a palavra de Deus nesta noite. Nós vamos continuar um estudo que nós começamos quinta-feira passada, lá na carta de Paulo aos Filipenses, mas nós vamos orar primeiramente. Queremos agradecer a todos que estão conosco nesta noite. Se você quiser mandar aí um recado, fica mais fácil a gente aqui identificar os irmãos que estão conosco nesta noite. Você que posteriormente vai acompanhar esse estudo, que Deus também abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja. Que você também, meu irmão, minha irmã, possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Também conosco nesta noite a nossa irmã Lívia. Que Deus abençoe todos os irmãos. Queridos, vamos orar? Vamos pedir a Deus que Deus esteja tocando as nossas mentes, os nossos corações e que possamos crescer. Precisamos crescer. Na verdade, o crescimento espiritual não é uma opção, é uma exigência da fé. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos quebrante. Que verdadeiramente, irmãos, nós possamos compreender a palavra de Deus. Não uma compreensão unicamente intelectual, conhecer o texto, decorar o texto, mas, acima de tudo, um conhecimento espiritual, isto é, colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. E nós sabemos, irmãos, esse é o maior desafio, colocar em prática, viver a palavra de Deus. Quando nós estudamos o Evangelho de Cristo, nós estudamos porque queremos vivê-lo na vida. E é claro, se eu tenho vivido a minha vida conforme Jesus viveu, isso tem revelado que a palavra dele tem falado profundamente à minha alma, ao meu coração. Se o meu estudo da palavra tem me aproximado de Jesus Cristo, de sua vontade, de seus propósitos, eu tenho aprendido espiritualmente, eu tenho sido tocado pelo Espírito Santo a colocar essa palavra em prática na minha vida. E aí nós podemos dizer que esse aprendizado foi um aprendizado espiritual. E é isso que nós desejamos. Vamos orar? Ó Deus, ó Pai, nós queremos te agradecer porque estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra, buscando nela a compreensão, o discernimento,
porque, Pai, nós queremos viver como Jesus. Nós somos discípulos, nós somos cristãos, e como cristãos nós precisamos viver como o nosso mestre. Tudo aquilo que o nosso mestre fez, falou, ensinou, nós queremos ver na nossa vida. Nos ajude, Pai. Esteja tocando os nossos corações, esteja tocando o coração da Tua igreja nesse momento, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós estamos estudando o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Semana passada nós estudamos do versículo 1 ao versículo 4 e hoje nós vamos meditar no versículo 5 até o versículo 11. Então hoje nós vamos ler esse texto, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Palavra de Deus aos nossos corações. É muito importante que você esteja com a sua Bíblia na mão. Estamos aqui numa quinta-feira, estudo bíblico. Então nós precisamos estar com a Bíblia na mão, acompanhando a leitura, acompanhando o estudo. Diz assim, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém, queridos? Irmãos, nós temos estudado o capítulo 2, e o capítulo 2 tem como tema, todo esse capítulo, o serviço cristão. O serviço sendo exercido de uma forma humilde, isto é, na dependência de Deus. Bem, quando nós falamos de serviço, quando nós falamos no princípio do serviço cristão, na verdade nós estamos falando de algo que foi a grande bandeira de Cristo. E através da sua própria vida, ele revelou isso aos seus discípulos. Na verdade, quando nós olhamos para Jesus, sua vida foi vivida em função do seu semelhante. A sua vida foi vivida em função dos seus discípulos, de seus irmãos. Por isso que lá em Mateus 20, Jesus é enfático. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em prol de muitos. É interessante, irmãos, que nós estamos sempre ouvindo isso quando nós estamos meditando na palavra, quando nós estamos numa reunião da igreja. Nós sempre estamos ouvindo que, como cristãos, nós precisamos servir. Jesus, explicando sua missão lá em João 5, ele vai dizer o seguinte: porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Olha só como que a palavra vai se descortinando diante de nós. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós
verdadeiramente entendemos a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho é a mensagem que nos leva ao serviço. Então, Jesus, através da sua própria vida, ele revelou o serviço, isto é, a sua vida sendo colocada à disposição do seu semelhante. Mas o Jesus que nos ensinou a servir, ele também nos ensinou que o serviço precisa ser feito não da nossa forma, não do jeito que nós queremos o realizar. Isso é muito importante, meu irmão. Por isso que ele diz no Evangelho de João, capítulo 5, verso 30, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Então nós somos cristãos, estamos seguindo os passos de Jesus, assim como ele serviu, nós também queremos servir. Porém, se queremos servir com excelência, de uma forma abençoada, nós precisamos servir de acordo com a vontade de Deus. Essa é a missão que Jesus colocou em nossas mãos, irmãos. Nós precisamos estar em sintonia com a vontade de Deus. Estando em sintonia com a vontade de Deus, nós vamos servir em amor, em humildade, isto é, total dependência ao nosso semelhante. E é claro, irmãos, com isso nós vamos viver para Cristo. Aí sim, de fato, nós vamos viver para Cristo. Viver para Cristo é viver de modo digno do Evangelho. Aliás, semana passada, nós introduzimos o capítulo 2 com o capítulo 1, a partir do verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então nós queremos servir como Jesus serviu. Nós entendemos que para servir de uma forma verdadeira, nós precisamos servir de acordo com os propósitos de Deus, da forma que Deus nos exige. Quando nós servimos assim, em sintonia com a vontade de Deus, nesse momento nós vamos estar verdadeiramente vivendo para Cristo. Nós vamos estar vivendo para o Evangelho de Cristo. E é claro que dessa forma nós vamos honrar o Evangelho de Cristo. É o que Paulo diz aqui no capítulo 1, verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então está aí o nosso desafio. Nós temos muitos desafios como cristãos. Mas entenda isso, meu irmão, minha irmã. Se nós somos cristãos, nós somos chamados para servir, não da nossa forma, mas segundo a vontade de Deus. E quando assim o fazemos, isso revela que realmente nós estamos vivendo para o nosso Senhor Jesus Cristo, estamos vivendo para o seu Evangelho. Se estamos vivendo para o seu Evangelho, isto é, para os seus ensinos, então nós estamos honrando o seu Evangelho, nós estamos honrando cada ensino que Jesus nos passou. Então nós estamos vivendo de modo digno do Evangelho. Aí, verdadeiramente, a nossa vida é uma vida que vai revelar a luz de Cristo. Aí, verdadeiramente, nós seremos luz do mundo, sal da terra. Nós fomos chamados para isso, queridos irmãos. Precisamos ser luz no mundo, sal da terra. Semana passada, nós trabalhamos o capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, só relembrando. Nesses 4 versículos do capítulo 2, na verdade, nesses 4 primeiros versículos, nós falamos sobre
um encorajamento à unidade na fé e no serviço. Nós estudamos nesses 4 versículos semana passada. Aqui nós vimos que Paulo, ao trabalhar o tema serviço, ele logo introduz já de cara a pessoa de Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Então, olha só, queridos. Então, Paulo começa o capítulo 2 falando sobre o serviço sendo realizado de uma forma humilde, e já ao começar a sua explanação, ele já introduz a pessoa de Cristo. Semana passada nós lemos esse versículo em outra tradução, a NVT, e na NVT esse versículo 1, essa primeira frase, está de uma forma diferente, está assim: se há alguma motivação por estar em Cristo. Na verdade, na NVT, esse versículo, ele começa com uma pergunta. Nós vimos isso semana passada. Há alguma motivação por estar em Cristo? Nós vimos também semana passada que aqui nós temos uma pergunta retórica. É uma pergunta que não tem como finalidade uma resposta, mas sim, a pergunta retórica tem como finalidade levar o indivíduo a uma reflexão. Essa pergunta retórica, quem a faz já sabendo a resposta, mas essa pergunta ela é feita de tal forma que leva o indivíduo, quem está ouvindo essa pergunta, leva esse indivíduo a uma reflexão. Há alguma motivação por estar em Cristo? Nós vimos isso semana passada também. Nós estamos motivados por estarmos em Cristo? Há alguma motivação por estar em Cristo? E a resposta é qual, irmãos? Sim, há. Nós estamos em Cristo. Quem verdadeiramente está em Cristo está motivado. Motivado a fazer a sua vontade, motivado a viver como ele viveu, motivado a ter as mesmas prioridades, motivado em estar engajado no reino de Deus. Então nós temos as motivações, e elas são as motivações e precisam ser as motivações corretas. As motivações que alegram o coração de Deus. Então nós vimos isso também. Vimos também semana passada, através desses 4 primeiros versículos, que aqui nós temos uma exortação. Paulo exorta aquela igreja a ter a mesma mente, a mesma disposição mental, a ter a mesma atitude, a caminhar fervorosamente na mesma direção em que Jesus caminhou. E nós vimos isso quando nós trabalhamos o verbo lá no grego, phronel, que está aqui traduzido no verso 2, através do verbo pensar. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. E nós vimos semana passada que o substantivo aqui na nossa tradução, sentimento, no final do versículo 2, e lá no versículo 5, aqui na verdade é o mesmo verbo, pensar. Tanto é, irmãos, que nessa tradução aqui, a Almeida atualizada, essa tradução ela está mais em sintonia com o sentido original. Essa tradução é diferente, tá? Aliás, nós temos falado que nós precisamos ter mais de uma tradução quando estudamos a Bíblia. Essa tradução, a Nova Almeida atualizada, é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Por exemplo, aqui na nossa tradução que nós usamos, a ARA, Almeida Revista e Atualizada, está assim: completai minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Lá no final, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
Verso 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Agora, na Almeida Atualizada, está assim: então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha só, está mais em sintonia com o original, com o sentido original. E lá no verso 5, aqui na Almeida Atualizada, está assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Eu entendo, irmãos, que essa tradução ela foi mais feliz. Por quê? Porque quando a nossa tradução usa o substantivo sentimento, sentimento é algo assim que fica muito no campo da subjetividade, né? Sentimento, vontade, uma sensação. E, na verdade, aqui o texto original não é essa a ideia. Não é a ideia de sentimento. Embora, é claro, né, que nós podemos fazer a vontade de Deus de maneira correta, e é claro que isso vai gerar sentimento, emoção na nossa vida. Mas a ideia aqui do texto, quando Paulo está convocando aqueles irmãos a viverem como Cristo, a servirem, ele está dizendo: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Nós vimos também semana passada que pensar a mesma coisa aqui não é pensar do nosso jeito, mas pensar conforme a mente de Cristo. E é claro que Paulo vai esclarecer isso no versículo 5, que é o texto que nós lemos hoje. Tendo em vós o mesmo sentimento, que na versão Almeida Atualizada diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então aqui, Paulo está usando esse verbo, phronel. O significado, quando a palavra diz que nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo, isto é, nós precisamos ter a mesma disposição mental de Cristo. Nós precisamos ter as mesmas atitudes que Cristo teve. Nós precisamos caminhar fervorosamente na mesma direção que Jesus caminhou. Então é um foco. Aqui também a ideia é a ideia de obediência. Por quê? Porque o ministério de Jesus foi marcado por isso. Jesus desempenhou seu ministério tomado pela obediência à vontade do Pai, como nós já lemos aqui. Então Jesus, em vários momentos, ele disse o seguinte: eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Mais uma vez, irmãos, a palavra tem nos ensinado que, se nós verdadeiramente queremos servir, se nós queremos servir com excelência, se nós queremos servir de uma forma que seja aceitável a Deus, nós devemos servir não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com as nossas percepções, não de acordo com o nosso jeitinho. Nós devemos servir conforme a vontade de Deus, revelada de forma plena na pessoa de Cristo Jesus. Então nós devemos olhar para Jesus. E agora, nesses versículos que nós lemos, no texto de hoje, do versículo 5 ao versículo 11, Paulo continua, fazendo a exortação dele. Então, a exortação aqui é quanto ao serviço cristão. Na exortação ao serviço cristão, agora, Paulo vai dizer o seguinte: que o nosso exemplo maior é Cristo. Isso é muito importante. Nós precisamos bater nessa tecla. Por isso ele começa o verso 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Vamos voltar a ler na outra tradução.
tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que esse texto de hoje nos ensina? Já falamos aqui, mas vamos agora aprofundar. Nós que somos discípulos de Cristo, nós que queremos servir a Cristo, nós que queremos servir ao nosso Criador, nós precisamos olhar, nós precisamos fixar o nosso olhar em nosso exemplo maior, Jesus. Jesus é o padrão de Deus ao homem. Jesus é a nossa referência. Ele é o alicerce da nossa espiritualidade. Ele é o alicerce de nosso amor, de nosso serviço, de nossa ética, de nossa santidade. E de repente, meu irmão, você pode pensar o seguinte: pastor, mas nós sabemos disso. Olha, irmãos, nós podemos até saber intelectualmente, mas infelizmente, nem sempre na prática isso é uma realidade. Nem sempre na prática isso é uma realidade. Nem sempre nós pensamos como Cristo, nem sempre nós procuramos amar como Cristo, nem sempre nós perdoamos como Cristo, nem sempre nós servimos como Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Isto é, vocês precisam pensar como Cristo pensou. E não unicamente pensar, mas amar, servir. Nós pegamos esse princípio e podemos aplicar em todas as esferas da nossa vida cristã. Nós devemos aplicar aqui esse princípio no exercício das virtudes do reino que foram semeadas em nossas vidas através da obra do Espírito Santo. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Por isso que é tremendo quando nós entendemos aqui que Paulo ele começa a exortação quanto ao serviço falando em pensar. Não é primeiramente sentimento, emoção, não é. É pensar com a mente de Cristo. Hoje eu não estou com vontade de perdoar fulano. Olha, hoje eu não estou com vontade de perdoar. O cristão, ele pode ter esse tipo de atitude, olha só, ele está condicionando um princípio ao sentimento. Eu não estou com vontade. Tem como viver a vida cristã assim, irmãos? Não. É isso que Paulo está ensinando aqui. Nós devemos ter cuidado com os nossos sentimentos, porque muitas vezes eles são enganosos, pecaminosos. Por isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala em serviço, quando ele fala em servir com humildade, para isso nós precisamos pensar com a mente de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então nós temos uma referência, nós temos um exemplo. Paulo entendeu isso, tanto é que ele chega a dizer o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isto é, toda a minha vida, o meu ministério é dirigido por Cristo. Cada ato, cada atitude, cada escolha, cada ação que eu faço olhando para Cristo. Então, quais são as implicações? Então, nós devemos servir segundo a vontade de Deus,
e Deus vai revelar a sua vontade na pessoa de Cristo. Então, tudo o que fazemos, até no nosso serviço a Deus, esse serviço precisa ser exercido à medida em que nós olhemos para Jesus. Eu vou servir olhando para Jesus. Eu vou servir como Ele serviu. Ou eu vou amar como Ele amou. Vou perdoar como Ele perdoou. Vou lidar com as pessoas como Ele lidou. Isso é amadurecer na fé. Quando nós vivemos assim, não vivemos mais como crianças espirituais, crianças e suas meninices. Vivemos como cristãos maduros, conscientes no que devemos ser e fazer. Isso é tremendo, irmãos. Mais do que nunca a igreja, ela precisa de homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que sejam maduros na fé, que tenham um espírito elevado, que tenham visão espiritual, que compreendam as realidades espirituais, que não sejam jogados de um lado para o outro pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas perseguições, as tribulações, as provações que essa vida nos impõe. É isso que nós estamos estudando aqui, através dessa carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Então, Paulo agora está exortando o serviço humilde, precisa ser realizado à medida em que Cristo seja o nosso exemplo, a nossa referência em tudo o que fazemos, inclusive para Deus. Então vamos amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, servir como Jesus serviu, adorar como Jesus adorou, lidar com as perseguições como Jesus lidou, lidar com as privações como Jesus lidou. Então a nossa referência é Jesus. Por isso que o apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, se você quiser acompanhar, 1 Pedro 2, Pedro vai dizer o seguinte aos seus ouvintes, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 em diante: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, isto é, engano algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha o que nós devemos ser e fazer, irmãos. Então, aqui Pedro está dizendo que nós precisamos seguir os passos de Jesus. Precisamos pensar como Cristo. Precisamos seguir o caminho da negação como Cristo seguiu e nos ensinou. Como está lá em Mateus 16. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim, por causa do meu evangelho, por causa dos meus propósitos, vai ganhar a sua vida. Então agora nós estamos falando aqui em seguir os passos de Jesus. Então, devemos seguir os passos. Jesus revelou uma vida abnegada, revelou o amor altruísta, o amor sacrificial. Também, irmãos, a Bíblia diz, outro passo que nós precisamos seguir de Jesus,
Lá em Lucas 2,52 diz que Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. O ser humano tem uma facilidade muito grande em seguir os maus exemplos. Mas como cristãos, irmãos, nós somos desafiados a seguir os bons exemplos. Seguir o exemplo de Jesus acima de tudo. Seguir o exemplo de crescer, de amadurecer. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Você, meu irmão, minha irmã, você tem crescido em sabedoria, estatura, graça e graça diante de Deus e diante dos homens? Você tem crescido? Deus tem olhado para você, tem se alegrado com o teu crescimento? Quando as pessoas olham para você, percebem em você realmente a pessoa de Cristo brilhando através da sua vida? Você tem crescido diante dos homens, no testemunho? Os irmãos da igreja percebem o seu crescimento espiritual, seu amadurecimento, através das suas atitudes, através das suas posturas, através das suas palavras, através da sua forma de reagir às circunstâncias mais difíceis. Nós precisamos seguir os passos de Jesus, irmãos. Ele é o nosso exemplo. Seguir no amor sacrificial, como está lá em Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aliás, nós precisamos nos perguntar isso. Se o nosso amor não exige de nós sacrifício, alguma coisa está errada. Se o exercício do nosso amor não nos exige nada, alguma coisa está muito errada. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Se entregou. É o amor sacrificial. Nós só podemos amar o amor de Deus dessa forma, irmãos. É uma grande tentação querer amar de uma forma que não nos exija nada. Não exija, muitas vezes, a gente não exija da nossa parte abrir mão de nossas demandas, de nossas necessidades. Aliás, irmãos, é o que a religião faz, né? E é muito importante a gente entender isso. A religião, quando a pessoa é simplesmente uma religiosa, religião no sentido de uma espiritualidade que está divorciada da pessoa de Cristo. É como essa religiosidade que hoje nós percebemos aí no mundo. Essa religiosidade que faz com que as pessoas busquem a Deus não porque querem adorar a Deus, porque querem servir a Deus e ao Filho dele, mas porque querem ser servidas. Devemos ter cuidado, porque é uma grande tentação do diabo vivermos essa religiosidade vazia, essa religiosidade que faz com que as pessoas busquem a Deus ou façam até alguma coisa para Deus, olhando lá na frente,
com segundas intenções. A religião, ela tem essa força demoníaca sobre a vida das pessoas. Religiosidade vazia. Aliás, irmãos, isso sempre existiu, isso é um grande engano de Satanás. Tem muita gente que pensa que está fazendo para Deus e não está fazendo para si mesmo. Faz porque quer ser uma pessoa próspera, faz para Deus ou serve a Deus porque quer ser uma pessoa próspera, porque quer ter isso, quer ter aquilo. Serve a Deus ou faz para Deus porque nunca deseja ficar doente. Eu vou para a igreja, eu quero fazer a vontade de Deus, porque Ele vai me livrar das doenças. Porque tem medo de ir para o inferno. Irmãos, nós servimos, adoramos a Deus porque temos medo de ir para o inferno. Aliás, alguém quer responder a essa pergunta? Nós adoramos a Deus, servimos a Deus porque temos medo de ir para o inferno, irmãos. E é claro que isso tem muito a ver com essa visão teológica do mérito, né? Que a salvação é um mérito humano, então eu preciso fazer para que eu possa ter a salvação. E tendo a salvação, eu não vou para o inferno. Então, na verdade, é uma barganha com Deus. Eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus porque tenho medo de ir para o inferno, porque eu quero realizar boas obras. Nós fazemos para Deus, irmãos, nós fazemos para o reino, nós servimos a Cristo porque temos medo de ir para o inferno? Ou porque nós queremos isso ou aquilo? Estou fazendo essa pergunta, quem vai responder aí? Por que que nós adoramos a Deus, servimos a Deus? Por que, irmãos? Quem vai nos responder? Vamos ver. Estou esperando. Qual irmão que vai compartilhar? Nós estamos terminando. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pensem como Cristo pensou. E aí Paulo vai dizer aqui nesse texto que Cristo se entregou, se esvaziou. Aqui está a doutrina da kenosis. Essa palavra aqui, esvaziar no grego, é a palavra kenosis, isto é, Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de estar como o Filho de Deus glorioso nos céus, se encarnou em forma humana, abriu mão de sua glória para poder nos salvar. Amém, Sérgio Elias, é isso. Por que que nós servimos a Deus, adoramos a Deus? Porque Ele nos amou e se deu por nós. Amém, irmãos? Digam um amém aí. É isso aí. Então nós adoramos a Deus, servimos a Deus por amor. Porque Ele já nos deu a salvação em Cristo Jesus. E agora tudo que nós fazemos porque reconhecemos isso, o dom da graça de Deus. Não é mais uma barganha. Eu agora sirvo a Deus simplesmente porque Ele me amou. Então tudo que eu faço para Deus, eu faço por amor. Eu não faço no sentido de uma barganha porque quero isso ou aquilo. Até porque eu agora já tenho aquilo que é de mais precioso, a vida eterna, como a Aparecida também nos colocou. Isso, Elisângela, porque Ele nos amou primeiro. Então agora, Paulo está dizendo nesses versículos
que nós devemos servir como Jesus serviu. Ele entregou a sua própria vida, se esvaziou, não levou em consideração a sua própria glória, se fez homem, encarnou, se doou, morreu naquela cruz para nos dar vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, que Deus nos ajude a viver dessa forma, que Deus nos ajude, que realmente nós possamos seguir o exemplo de Jesus, que é nozes, se esvaziou. Nós também precisamos nos esvaziar. Diferente de Jesus, porque ele é perfeito, Jesus, ele abriu mão da sua glória para servir, para nos dar a vida eterna. Podemos pegar aqui, irmãos, como inferência, esse se esvaziar. Se nós queremos realmente servir a Deus, nós precisamos nos esvaziar de quê? Outra pergunta, para a gente encerrar. Se nós queremos servir, nós precisamos nos esvaziar do quê? Do quê? Nós precisamos nos esvaziar do ego, irmãos, do nosso eu, e precisamos unicamente olhar para Cristo e dizer para Ele: Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida. Eu quero viver como o Senhor viveu. Eu não quero levar em consideração a minha própria vida. Eu quero servir olhando para Ti. Eu quero servir do jeito que o Senhor serviu. Isso, Sérgio Elias. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, de nosso ego, de toda a nossa presunção muitas vezes, de todo o nosso egoísmo, Jesus se esvaziou da sua glória para servir e dar a sua vida em prol de muitos. E nós, como seres humanos, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso ego, de nosso egoísmo, porque assim verdadeiramente serviremos ao Senhor. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Só podemos servir em obediência, mesmo que essa obediência muitas vezes nos leve ao sofrimento. Levou Jesus, ele morreu na cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, Deus vai honrar aqueles que o honram. Deus vai honrar aqueles que o honram. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Tem o prazer em nos abençoar. Tudo aquilo que nós realizamos para Deus, se realmente nós realizamos de todo o nosso coração, em harmonia com o Evangelho de Cristo, Deus está aceitando, Deus está sendo grato, Deus está recebendo com alegria. Ele vai nos honrar, Ele vai nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, através do versículo 5, ao versículo 11, nós aprendemos isso, que o nosso serviço em humildade, independência, ele vai ser uma bênção à medida em que nós olhemos para Jesus. Se você quer servir a Deus de uma forma abençoada, olhe para Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. Ele é a nossa referência. Faça tudo da forma que Jesus fez.
Ame como Jesus amou, perdoe como Jesus perdoou, sirva como Jesus serviu, adore como Jesus adorou, viva como Jesus viveu. E assim nós vamos servir a Deus. Assim a nossa vida vai ser realmente luz nesse mundo, sal da terra. Oremos. Pai, muito obrigado por tua palavra, Pai. Nós estamos estudando esse capítulo 2, o capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, onde Paulo está exortando aquela igreja a servir em humildade, isto é, servir em dependência a Deus. E realmente, nós só podemos servir, nós só podemos abrir mão da nossa própria vida para poder abençoar a vida do outro, se vivemos em total dependência do poder de Deus na pessoa de Cristo Jesus. É só nessa dependência que nós podemos servir de uma forma divina, abençoada. E nos ajude, Pai, nos ajude a viver como teu filho que abriu mão da glória, se encarnou para servir aos seus irmãos. Foi levado à cruz para servir aos seus irmãos, dando aos seus irmãos a salvação, a vida eterna. E vamos pensar, queridos irmãos, vamos pensar nisso. Se o nosso serviço a Deus, se o nosso serviço ao nosso próximo, se o nosso serviço ao reino de Deus não tem nos exigido nada, nenhum esforço, nenhuma dedicação profunda, se o serviço cristão não tem exigido da nossa parte abrir mão muitas vezes de nossas próprias necessidades, demandas, na verdade nós não estamos servindo como deveríamos servir. Pense nisso. Vida cristã, amor cristão, serviço cristão exige abrir mão do próprio eu. Pai, muito obrigado. Não é fácil amar, servir como Jesus, mas tudo posso naquele que me fortalece. Que tanto eu quanto os meus irmãos possamos viver a nossa vocação nessa certeza. Deus vai nos dar condições. Jesus vai nos dar condições. Nos ajude, Senhor. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. No teu poder, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos irmãos. Não é fácil, mas o caminho é esse. Que Deus nos ajude e vai nos ajudar. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão conosco nesta noite, aqueles que não puderem estar, que Deus também abençoe os nossos irmãos. Queridos, no domingo estaremos aqui pela manhã às 9h30 e à noite às 19 horas. Que todos tenham um final de semana abençoado. Vamos continuar estudando a palavra. Nesse momento aí que nós estamos passando, não é um momento fácil, mas nós encontramos na palavra de Deus toda a consolação, todo o conforto, nós encontramos as promessas que nós precisamos para enfrentarmos cada momento difícil que essa vida nos impõe. Por isso, continue olhando para Jesus, continue olhando para a sua palavra, com certeza, nela, quebrantados, confiados na operosidade do Espírito Santo, nós encontraremos forças para enfrentarmos cada obstáculo que essa vida nos impõe. Nós vamos vencer, porque somos mais que vencedores. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até domingo, irmãos.